pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Arache Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos falar de novo nessa matéria incrível que é a nossa matemática. Nós vamos para uma aula da EJA, certo? Do nível 2, continuando a falar sobre áreas e perímetros. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre o quê? Sobre a área e sobre o perímetro de algumas figuras planas. Nós falamos sobre a área e o perímetro do quadrado, a área e o perímetro do retângulo e a área e o perímetro do triângulo. Na aula de hoje a gente vai explorar mais isso e conhecer então a área e perímetro de uma outra figura muito famosa. Para isso eu trouxe esse carro, cara. Eu trouxe esse carro porque eu acho ele muito top. Eu já andei no T-Cross e eu acho ele muito legal. E eu fiquei olhando para esse carro e falei assim, gente, o quanto eu posso aplicar de matemática, de geometria nos veículos de hoje. Assim, tudo é matemática, né? Nesse carro aqui eu vejo tudo sendo matemática. Mas vamos falar sobre área e perímetro, Júlio, que é o conteúdo que você está trabalhando. Ok, se você pensar que esse carro aqui, ele pode ser trabalhado pensando na área e perímetro, você pode, por exemplo, pensar que o pneu dele tem um perímetro, que esse perímetro aqui do pneu eu posso ter uma área, eu posso pensar no logotipo aqui, que também tem um perímetro, tem uma área. Eu posso pensar nas portas aqui, né, que tem uma área e tem um perímetro. Eu posso pensar no vidro aqui, no para-brisa dele, que tem uma área. Então eu tenho diversas aplicações deste carro, ou de qualquer carro, usando a matemática, certo? Usando ou falando sobre a área e perímetro. Júlio, como assim você pode usar a área e perímetro para fazer esse tanto de coisa do carro? Sim, se você, por exemplo, quisesse calcular quanto de tinta você precisaria para pintar esse carro, você poderia olhar lá na sua conta, você compra as latas de tinta e falar assim, ó, consigo pintar 10 metros quadrados. Calcula a área do carro todo e você pode verificar se é possível pintar tudo aquilo que foi lhe proposto, no caso do carro, ou não. Outro exemplo, com tinta mesmo, você pode pensar na sua casa. Toda tinta, toda lata, ou seja, o balde, se você for utilizar, ela vem falando assim, ó, rende-se, sei lá, 50 metros de pintura, 60 metros de pintura. E você pode calcular a área da parede da sua casa que você vai pintar, não sei, da sua varanda, enfim. São diversas aplicações de área e perímetro que a gente utiliza muito no nosso dia a dia e que a gente vai aprender e aprofundar hoje um pouco mais, ok? Pessoal, e aqui eu coloquei a área e perímetro. E nós vamos falar sobre área e perímetro de um ente geométrico muito legal, que é a circunferência. Ó, a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plano, que estão localizados a uma mesma distância R de um ponto fixo denominado o centro da circunferência, que é o ponto O. Então eu coloco infinitos pontos aqui, ó. Vou colocar todos, ó. Eles estão indo, estão indo, estão indo. Ó, o centro está aqui. Eles estão indo. Então, quando eu junto todos esses pontos, eu ligo todos esses pontos e percebam que eles vão ter que estar à mesma distância. Presta atenção, à mesma distância, tá? Do meu centro O. Então, eu tenho a circunferência. Júlio, então para mim isso era circunferência? Para mim isso era um círculo. Já estou trazendo um conceito para vocês. Circunferência é a parte da bordinha. Eu costumo falar para os meninos assim, gente, circunferência é só o cantinho, é a borda. O círculo, eu compreendo o interior dele, certo? Então, quando eu ligar todos esses pontos que eu coloquei aqui, ó, fiz a ligação, um passo de mágica, eu passando aqui, eu tenho então a minha circunferência. Então, isso é a minha circunferência, certo? Posso colocar alguns pontos aleatórios da minha circunferência, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, que a distância de qualquer um desses pontos da minha circunferência até o centro, ó, coloquei infinitos pontos aqui. Qualquer um dessas distâncias vai dar uma coisa chamada raio. Então, isso aqui é um conceito muito importante da circunferência que a gente tem que saber que é o raio. Então, isso aqui, ó, entende, veja, é um raio. Isso aqui é outro raio. Isso aqui é outro raio com todos os mesmos valores. Falei que é a mesma distância, tudo bem? Então, aqui a gente falou sobre o raio. Já vou aproveitar aqui que eu estou um grande artista hoje e vou falar sobre o diâmetro. O diâmetro é quando eu tenho duas vezes o raio. Então, por exemplo, o ponto B estava vindo aqui, ó. Veio. E se eu continuasse para o outro lado, teria raio aqui e outro raio aqui.
Quando eu pegar raio R mais raio R, eu vou ter 2 raios, 2R. E 2R é uma coisa que a gente vai chamar de, vou colocar a letrinha D, de diâmetro. Então, o diâmetro da circunferência nada mais vai ser do que a soma de 2 raios, ou 2 vezes o raio I. Trouxe esse conceito. Perceba que quando eu falo do raio e do diâmetro, eu sempre estou passando pelo centro. Então, olha aqui. Raio, o raio de uma circunferência ou de um círculo, lembrar que o círculo inclui a parte de dentro, é um segmento de reta com uma extremidade no centro. Olha o centro aqui, ó. Uma extremidade no centro da circunferência e a outra extremidade em um ponto qualquer da circunferência. Então, qualquer um dos pontos da circunferência que eu colocar e ligar ao centro, posso chamar de centro aqui, eu vou ter um raio. Quando eu tiver 2 raios aqui, ó, aqui eu tinha um raio para cá e um raio para cá, então passei os 2 lados. Ligado a 2 pontos da circunferência, eu tenho então um diâmetro. Júlio, quando não passar no centro? Parece que é um negocinho menor. Sim, é menor. E ele vai se chamar corda. Então, se tiver uma linha ligando de um lado ao outro, um ponto a outro da circunferência, e não passe pelo centro, vai ser, então, a famosa corda, certo? Se você ligar um ponto a outro, passando nas extremidades, assim, ó, por exemplo, aqui tem um ponto A e aqui tem um ponto B. Pera, deixa eu apagar e colocar o ponto B lá no lugar certinho para que a gente não confunda. Aqui tem um ponto A e aqui tem um ponto B. Então, isso aqui, essa parte aqui, ela não vem a chamar uma corda igual aqui, porque na corda ela tem que passar por dentro. Quando está apenas na extremidade, é uma coisa que nós chamamos de arco. O arco AB vai ser simbolizado até por AB, que é de A até B, e ó, eu faço a curva igual ele fez a curva aqui. Tudo bem? Muito bem, então nós vamos falar sobre áreas e perímetros pensando na circunferência. Lembrar da nossa última aula que eu falo, refalo, repito sempre que a área, a unidade é em metros quadrados, ou centímetros quadrados, ou milímetros quadrados, enfim, a unidade tem que ser levada ao quadrado. E o perímetro não, o perímetro pode ser dado em metro ou centímetro, é uma medida linear, tá ok? Então a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. O que acontece? Olha essa letrinha aqui, ó. Esse aqui é o π. Eu vou passar para a gente explicar o que é o π, para depois eu voltar nos cálculos de área e perímetro, tá? Então, o π é a 16ª letra do alfabeto grego. E ele corresponde ao som fonético P no alfabeto latino. Ele é também a inicial da palavra grega peripéria, que significa circunferência. Por isso passou a ser usado para designar a divisão. Dividir é tirar a razão, né? A razão entre o valor da circunferência de um círculo e o seu diâmetro, o comprimento da reta que atravessa o seu centro, certo? Onde sempre vamos obter um número bastante próximo a 3,14, 15. Isso aqui, gente, é próximo, tá? O π é uma dízima não periódica, então tem diversos números depois do 9. 3,14, 15, 92, mais 10 milhões de números para frente que a gente não consegue determinar todos, tá? O matemático Arquimedes, lá em 280 anos antes de Cristo, que ele nasceu, e até 211 a.C., que foi quando ele morreu, foi o primeiro a estabelecer então o valor de π, porque ele viu que quando ele pegava uma circunferência toda e quisesse achar o seu perímetro, bastava ele pegar o diâmetro e dividir pelo quê? Pegava o perímetro, dividia pelo diâmetro, ele sempre achava o mesmo valor, que era uma constante, e essa constante então foi chamada de π. Então esse π, ele tem um valor numérico, que é 3, vou arredondar para 3,14, tá? Mas ele é uma dízima não periódica, 3,14, 15, 92, e lá vai um tanto de número, certo? Então, para que eu ache a área dessa circunferência, ou seja, a área que é a parte interna aqui, eu faço π vezes o raio, observe que é ao quadrado. Não é o diâmetro, gente, é o raio, tá? Então, você pega π, multiplica com polo raio ao quadrado, você vai achar, então, a área. E quando eu quero achar o perímetro, basta eu pegar 2 vezes o π vezes o raio. Vou te ensinar outra fórmula. Se você tiver o diâmetro, basta você pegar o seu diâmetro d vezes o π. Porque o diâmetro não é 2 vezes o raio, então eu vou substituir esse 2 raio aqui pelo diâmetro. Então, fica diâmetro vezes o π. Assim, eu consigo, então, achar
o comprimento da sua circunferência. O que é o comprimento? Essa medida linear, a medida da bordinha aqui, ok? Vamos continuar aqui, pessoal. Eu, então, resolvi trazer para vocês as aplicações que eu tenho de circunferência. Então, olha aqui. A Terra aqui, se você pensar, a linha do Equador, no Polo Norte, eu giro assim, ó, ela está girando assim, ó, em volta de si mesmo assim. Eu tenho uma circunferência aqui, certo? A circunferência, o próprio nome diz, né? Circunferência abdominal. Tenta formar uma circunferência. A minha é melhor ainda, que a minha é mais gordinha do que dessa foto aqui, né? Eu que sou meio gordinho, fica melhor ainda. Então você vê uma circunferência aqui. Olha o ventilador, ele faz um movimento de uma circunferência. Outro exemplo, a moeda de R$1, ou qualquer moeda qualquer, né? Peguei uma de R$1 porque tem um volume monetário maior. Olha a bandeira olímpica aqui, das Olimpíadas. Diversas circunferências, certo? Uma passando uma dentro da outra. Por fim, um disco. Coloquei um disco qualquer, de CD, de DVD, de Blu-ray, né? Hoje tem muita coisa nesse sentido. Ele também tem uma circunferência. Digo mais, ele tem uma circunferência aqui, ele tem uma circunferência aqui, uma aqui. Tem diversas circunferências falando do disco, tudo bem? Então, aplicação. Como eu falei lá no começo da aula, eu quero voltar para mostrar para vocês do carro. Olha aqui o tanto de circunferência. Vou até perder um pouco de tempo, mas olha o tanto de circunferência que eu tenho, por exemplo, no carro. O carro, você vê circunferência no pneu. O carro, você pode ver circunferência na roda. O carro, você pode ver uma circunferência, sei lá, no logotipo. A gente vai ver aqui, que olha para vocês verem. Eu tenho uma circunferência aqui, eu tenho no pneu, eu tenho na roda, aqui eu tenho uma outra parte que tem uma circunferência. O lugar que você encaixa a chave para destrancar tem uma circunferência. Aqui eu tenho a metade de uma circunferência, ou nessa parte aqui. Enfim, eu tenho diversas circunferências no carro, que é uma coisa tão do nosso dia a dia, né? Então percebam que a circunferência, que nada mais é do que a formação de diversos ou infinitos pontos que têm a mesma distância de um centro O, então tem que ter a mesma distância. Se não tiver a mesma distância, não vai ser considerada uma circunferência, tá? Ela vai ter diversas aplicações no nosso dia a dia aqui, tudo bem? Pessoal, para a gente continuar, eu queria fazer alguns exercícios com vocês, algumas situações, problemas, para a gente fixar melhor esse conteúdo, tá? E olha aqui. Determine o comprimento de uma circunferência que tem 9 centímetros de raio. Então, o que eu quero? Eu quero o perímetro. Quando eu falo comprimento, é essa borda aqui, ó, da circunferência. Então, eu quero o perímetro. Como é que eu calculo o perímetro da circunferência? Não é 2 vezes o π vezes o raio R? Certo? Então, vamos lá. Perímetro é igual a 2. Júlio, como é que eu faço esse π? Você falou que esse número é infinito. Vamos considerar ele. Vamos arredondar esse π aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou arredondar esse π para 3,1, tá? Vai ficar bem fácil o nosso cálculo para não dificultar para ninguém. Ok? Então, 2 vezes 3,1 vezes o raio que foi dado no exercício, que é 9 centímetros. Então, o perímetro é 2 vezes 3,1, eu tenho 6,2 vezes 9. Quanto que é 6,2 vezes 9? Você sabe, Júlio? Não. Vamos fazer aqui do lado? Então, vamos lá. 9 vezes 6,2. 2 vezes 9 deu 18, certo? Vai ter aqui 1 aqui. Como é que eu faço? Vou abaixar esse 1? Pode ser. Ou você pode fazer o seguinte, para facilitar a sua conta, para a gente não complicar muito, peraí. Deixa eu fazer o seguinte para ensinar uma estratégia. Você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar o 6,2 vezes 9, né? Tira essa vírgula e depois a gente tira de uma casa. Então, olha aqui, faz assim, ó. 62, tirei a vírgula, era 6,2, vezes 9, só para facilitar a sua vida. 9 vezes 2, 18. 8, vai 1. 9 vezes 6, 54. Mais 1, 55. Você tinha tirado uma vírgula que tinha, então ela estava a uma casa da direita para a esquerda. Então você tem que colocar o quê? Uma casa da direita para a esquerda, então dá 55,8. Então o perímetro aqui é 55,8 centímetros. Tudo bem? Muito bom, vamos lá. Qual é o comprimento R do raio de uma circunferência que tem 18,84 centímetros de comprimento? Então vamos lá. Eu sei agora que
o comprimento P, o comprimento da circunferência, que é o P, que é o perímetro, ele vale 18,84. E eu sei que isso aqui é igual a 2 vezes o π, vamos colocar 3,14 agora, vezes o raio R, que eu não sei quanto que vale. O 2 e o 3,14 está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo, certo? Então, 18,84 dividido por 2 vai dar 9,42, que é igual a 3,14 vezes o raio. Então, 2 eu já eliminei passando dividindo. Vou passar o 3,14 dividindo agora. Se você fizer, então, você vai achar que o raio é esse 9,42 dividido por 3,14. Isso vai me dar um total de 42 por 14, certo? 3, e aqui também vai dar 3. Ah, o raio, então, aqui, bem simples, bem fácil de fazer, vai totalizar em 3 centímetros. Então, o raio dessa circunferência será 3 centímetros. Pessoal, então, essa foi a nossa aula. Queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima.